Bom dia, pessoal. Professora Carla, Biologia, mais uma vez. E agora a gente vai falar um pouco sobre a questão das protozooses, né? O que são as protozooses? São as doenças que são causadas por protozoários. E essas doenças, elas podem acometer tanto animais quanto homens, tá? E uma coisa que é importante, né, tanto os animais quanto os humanos. E uma coisa que é importante, quando a gente fala de doenças, né, principalmente aquelas causadas por protozoários, não que outras, né, doenças que são causadas por outros organismos aí não sejam importantes, mas as causadas por protozoários, comumente, elas têm um vetor, né, uma doença que é transmitida por um vetor, né. No caso das protozooses, o principal vetor, né, dessas doenças que são causadas por protozoários, são mosquitos, né, são insetos, na verdade. Malária, leishmania, mosquitos, né, e a doença de Chagas, o percevejo, né, que é aí da ordem dos hemípteros, tá? Uma coisa importante quando a gente fala de protozooses é a questão que muitas dessas protozooses não existe, né, um medicamento para curar totalmente essas doenças, né? Principalmente o que acontece com a doença de Chagas e com a malária, né? O ser humano ou o animal sendo portador da doença, adquirindo, né, a doença, ele vai conviver com aquela doença pro resto da vida, tá? Os remédios, na verdade, hoje, né, que a gente tem hoje na medicina, eles agem para aliviar sintomas, né, para impedir que o protozoário consiga se reproduzir dentro do corpo do indivíduo portador daquela doença e transmitir para outra pessoa, seja, né, pelas fezes, pela saliva, pelo sangue ou, né, pela picada do vetor. Esses remédios apenas amenizam, né, impedem a reprodução e amenizam os sintomas clínicos das doenças, tá? Infelizmente, uma coisa que é importante a se dizer quando fala de protozooses, principalmente daquelas que são típicas de países tropicais, né, que são comumente os países onde a gente tem menos recursos, né, financeiros e vontade política de alguma coisa, né? Então são doenças chamadas na medicina de doenças negligenciadas, né? Não existe tantos estudos e não existe tanta patrocínio, né, para se estudar essas doenças e desenvolver coisas que resolvam essas doenças, né? Então, quando a gente fala de protozoose, a gente está falando daquelas doenças que são causadas por protozoários, então isso é importante a gente saber, tá? E elas vão acometer animais e humanos. Elas podem ser transmitidas por diferentes vias, né? Sejam por um vetor, seja por fezes contaminadas, seja por ingestão de carne contaminada, que é o que acontece, por exemplo, com a toxoplasmose, que muitas vezes é colocado a culpa no gato, né? Mas sabe-se que ratos, pombos e outras carnes contaminadas ou outros seres vivos aí podem transmitir a toxoplasmose, tá? Uma coisa importante quando a gente estuda protozooses é entender também a transmissão, né, como eu já disse antes, como também as formas de profilaxia, né, as formas de prevenção da transmissão dessas doenças, já que elas são tão difíceis de serem combatidas, né, até porque não se entende muito, né, não se tem aí remédios disponíveis, protocolos disponíveis para se resolver isso, tá? Então a higiene pessoal é uma coisa muito importante, assim como a higiene da casa, né? O saneamento básico é uma coisa muito importante, que se tenha recolhimento de esgoto e tratamento desse esgoto, né? A questão, às vezes, de zonas rurais onde eu tenho a presença de fossas, é importante que isso seja bem monitorado, né? Pela família e pelo serviço de saúde. A alimentação também, né? A cuidar da alimentação, a questão de lavar bem folhas, legumes e frutas, né? Cozinhar bem a carne que é consumida, saber a origem dessa carne, da onde ela vem, né? Que eu consumo. E
a questão de controle dos vetores, né? Já que eu tenho aí doenças que são transmitidas como malária, doença de Chagas e leishmaniose, por vetores, por insetos, né? Eu preciso também fazer controle disso, né? Seja com o uso do carro fumacê, seja com armadilhas, seja com a distribuição de repelentes, de uso de roupas que fecham mais o corpo, né? E a principal, né, a grande forma totalmente aí é a questão da higiene, seja a higiene pessoal, né, ou coletiva, né? Eu preciso de ter uma higiene pessoal minha, com tudo, né? Não é só tomar banho, escovar o dente, lavar o cabelo, mas com o que eu como, com a minha casa e com a minha vizinhança, né? E todos juntos para tentar combater essas doenças, né? Na verdade, diminuir a transmissão delas, tá? Elas são doenças muito importantes na saúde pública, né? Às vezes as questões de vestibulares traz aí a questão de saúde pública, são questões muito importantes de saúde pública, né? E uma coisa importante é a questão de entender os vetores, entender a questão da profilaxia, né? Da prevenção disso, da transmissão e do tratamento. Então são pontos importantes aí quando a gente estuda doenças que são transmitidas por alguém, né? Que são transmitidas por um outro ser, né? Sejam os insetos, sejam outros animais vertebrados, como é o caso da toxoplasmose, tá? E como outras doenças aí que são causadas por outros tipos de organismos sem ser protozoários, tá? Mas é muito importante a gente entender para as provas, né? Alguns ciclos de vida desses indivíduos, né? Da transmissão dessas doenças, principalmente malária, doença de Chagas e leishmaniose, né? Hoje a gente tem a ocorrência, né, de leishmaniose subindo aqui no nosso país, né? Porque a leishmaniose ela pode ser de dois tipos, ela pode acometer as vísceras ou as mucosas, né? E ela tem aí como principal reservatório os cães, né? Principalmente os cães domésticos, né? Hoje já existe vacina de prevenção para os cães, mas quando esse cão é acometido com leishmaniose, comumente a recomendação é o sacrifício, tá? Existem tratamentos para cães, mas são tratamentos complexos às vezes e por questões de facilidade aí ou de verba e outras coisas, né? Pelo custo desse tratamento e pela consequência de transmissão muito rápida por causa da presença do mosquito que transmite a leishmaniose, esses cães são sacrificados, tá? E uma coisa importante, sempre quando se fala de doenças, é a prevenção, é a profilaxia, né? Então eu acho que é um ponto aí que toda a ciência e que os cientistas colocam que a prevenção é o melhor caminho, né? Então manter a questão da higiene pessoal e coletiva, a questão do saneamento básico é um ponto muito importante quando a gente discute sobre qualquer doença que seja transmitida via água, via fezes, via esgoto, né? Porque isso tudo está interligado, a gente bebe água, os alimentos que a gente consome usam a água, são lavados com água, então isso é uma parte muito importante, tá? Então, aqui tem um mapa mental, bem resumidamente, né? Eu vou mandar isso para vocês também, sobre alguns pontos que são importantes, tá? Mas principalmente esses pontos aqui quando a gente trata de doenças, né? Que são aí infecto-contagiosas, né? Elas são contagiosas e elas são transmitidas aí por variados modos e por vetores. É importante a gente ter em ideia esses conceitos, né? De quem é o hospedeiro definitivo e intermediário, quem é o vetor, como acontece a transmissão e o contágio, quais são os sintomas, né? Para já se entrar com tratamentos clínicos e prevenção para as demais pessoas não ficarem doentes, a profilaxia, a prevenção disso e o tratamento disso, tá? Como eu já disse anteriormente, são tratamentos para algumas doenças mais fáceis e para outros são um pouco mais complexos, com muitos efeitos colaterais e a pessoa nunca mais vai ser, vamos colocar, curada, né? Ela vai ser, os sintomas e tudo aquilo que acontece dentro dela é apenas amenizado pela medicação, tá bom, gente? Leiam a apostila, né? A apostila tem ciclos bem completos.
Vamos fazer os exercícios pra gente tirar as dúvidas. Tá bom, pessoal? Muito obrigada mais uma vez e um grande abraço.